poderoso Pai Celestial. Aqui é o lugar da bênção. É onde o Senhor abre os céus e nos fala. Portanto, aqui estamos nesta manhã para te ouvir, Jesus, porque a tua palavra faz tanto bem para as nossas almas. Tua palavra faz tanto bem para nós. Construa-nos nossa personalidade, nosso caráter, nossas vidas nesta palavra. Porque uma vez construídos, edificados nesta palavra, seremos varões perfeitos, varões de sucesso. Não há sucesso fora de Cristo. Fora de Cristo é só fantasia. Fantasia de sucesso. Fantasia. Em Cristo há realidade. Portanto, curvado ao pé da cruz, humilhado diante do teu trono, pedimos: ajude-nos. Ajude-nos, humildemente pedimos. Não faça o que nós pensamos, o que queremos, mas faça o que nós precisamos. Porque às vezes nós oramos por coisas que não precisamos daquilo. O Senhor, que é onisciente, conhece o nosso amanhã, sabe realmente o que nós precisamos. Não nos dá propriamente o que pedimos, mas nos deu o que nós precisamos. Humildemente te pedimos, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Senhor, continue nos abençoando, irmãos. Desculpe do atraso, estávamos atendendo uma emergência. Coisa boa é estar no posto do dever. Nós temos aqui nosso abraço a todos os irmãos. É tão bom ver vocês aí na galeria. Vocês nos honram com vossa presença. Dê só um sorriso para o seu irmão, aperte de mão e diga: irmão, Deus te abençoe por você ter vindo. Dê um sorriso para sua irmã e diga: irmã, Deus te abençoe por você ter vindo. Amém. É tão bom fazer as pessoas sentir felizes, não é? É tão bom fazer as pessoas sentir felizes. Olha, gente, a vida está ficando tão difícil materialmente falando, mas vamos fazer as cargas ficarem mais leves. Vamos ajudar as cargas de nossos companheiros, nossas companheiras ficarem mais leves. Não vamos pesar mais a carga, não. Vamos deixar ficar mais leve. E assim a vida ficará mais fácil. Amém? Deus os abençoe. Deus os abençoe. Nós temos aqui três perguntinhas. A primeira está aqui. Pastor, minha namorada me disse que em pleno acordo, tudo pode entre quatro paredes. Bom, desde que seja casado, né, rapaz, né, moça? Entre quatro paredes tudo pode, mas desde que seja casado, né? Solteiro não pode não, viu? Pode não. Pode não, ó. Você não vai para cima. Você não sobe no arrebatamento em ter experiências extras conjugais, ou seja, não é extra, essa é depois de casado. Como é que chama? Experiência precoce. Experiência precoce, antes do casamento. Não tem necessidade de viver ilegal quando se pode viver legal. É questão de autodisciplina, só.
É só isso, é questão de autodisciplina nossa. Não há necessidade de vivermos uma vida ilegal quando se pode viver uma vida legal. É só questão de autodisciplina. O homem de fora quer fazer o errado, você põe o homem de dentro, que nós somos o homem de fora e o homem de dentro. O homem de dentro é Deus. O homem de fora é a carne, cheia de pecado, desejo de pecado. Então você tem que pôr o homem de dentro para corrigir o homem de fora. O homem de dentro diga, o homem de fora diga, vamos pecar. O homem de dentro disse, não, se pode viver limpo, para que se sujar? O homem de dentro corrige o homem de fora com essas palavras. Se pode manter-se limpo, para que se sujar? Depois tem que lavar. Para que isso? Essa estupidez. E lavar é ruim. Já pensou? Você sujar, por exemplo, roubar uma coisa alheia. Depois você tem que devolver e pedir perdão para o dono. A cara fica vermelha, amarela de vergonha. Mas se você quer limpar aquela mancha, tem que devolver e confessar, dizer, você me perdoa. Que enquanto você não recebeu o perdão dele, você não está livre. Seu espírito está amarrado. O irmão Brana disse, você pode vir no altar com aquela opressão, espírito amarrado. O pregador pode derramar uma lata de azeite, de óleo de unção sobre você, não vai adiantar nada. Enquanto você não ir e consertar com aquela pessoa a quem você deve. Por exemplo, você trai sua esposa, trai com outra mulher. É uma sujeira. E depois, isso é se você quer ir para o céu. Depois, para você ter paz de consciência, seu espírito fica amarrado. Aquele peso de culpa, consciência. E aí, para você receber paz, que coisa mais horrível é ter peso de consciência. Saul ficou um homem tão atormentado por causa de peso de consciência, que Davi tinha que tocar a harpa para ele quase direto para ele ter paz, que ele era um homem atormentado por causa de pecado. Davi, no Salmo 51, não se sabe quanto tempo Davi ficou chorando, peso de consciência, por ter deitado com a Betseba, esposa de Urias, seu soldado. Então, você tem que dizer o seu homem de dentro, que é santo, porque o santo é o de dentro, o de fora não é santo não, gente. Não vamos querer enganar nós com esta frase, eu sou santo. Santo coisa nenhuma, essa carne nossa, se cortar sai sangue, se vê coisa obscena ela vai cobiçar. Essa carne nossa, ela é tendente a isso. Cabe ao homem de dentro, que é o Espírito Santo, disciplinar o homem de fora, dizer, puxar na rédea, dizer, opa, você não vai lá não, você quer ir, né? Igual um cachorrinho, pitbull. Pitbull é teimoso, você tem que manter ele puxado na rédea, como é que chama, na coleira. Pitbull, ele... Você tem que puxar o pitbull. E essa carne nossa é igual o pitbull, sabe? Então o homem de dentro, que é o Espírito Santo, que é a palavra, que é Deus, que está em nós, tem que manter esse pitbull, que é o homem de fora, com a coleira puxada. Sabe por quê? Porque depois vai ter que lavar, se sujar. Misericórdia, você chegar no marido daquela mulher a qual você prostituiu, porque o irmão Brana diz, não é só confessar a sua esposa, você tem que ir ao marido daquela mulher a quem você caiu e pedir perdão para ele também. Ou ao marido, ou à esposa daquele homem com quem você caiu e pedir perdão para ele, para ela também. Você vê como é que é doído lavar? Você vê como é que é doído lavar? Além de você pedir perdão para a esposa que você traiu ela, você tem que pedir perdão para o marido daquela mulher com quem você caiu. Já pensou? Se ele não estiver preparado, ele te dá um burrão da roça assim, ó, quebra um dente. E se não der um tirão com carabina, né?
Purgação, gente, às vezes você vai para a sepultura. Vai salvo, porque você pediu perdão. Ou te matou, porque você pediu perdão, você vai salvo. Mas morreu por causa de lavar uma roupa suja. Então, se pode conservar limpo, para que sujar? Para que sujar? Pois tem que lavar. E lavar custa um preço vergonhoso. Enquanto você não confessar, leia aquela mensagem, crendo em Deus. Antes da metade ali, o irmão Brana conta o caso daquela irmã que estava com a doença psíquica. Ia nos neurologistas, nos psicólogos e tomava remédio controlado e nada aniquilava aquela doença dela. Até que ela foi no irmão Brano, profeta, que é um profeta, revela a vida interna da pessoa. O irmão Brano disse: eu te vejo dentro de um carro, perto de uma linha de ferro, com um homem assim, assim, assim. Ela disse: irmão Brano, eu não posso confessar ao meu marido, senão ele me mata. Ele disse: você já está morta. Você já está morta espiritualmente. Ele pode matar a sua carne. Você quer viver? Confesse a ele. Confesse a marido dela, daquela mulher, daquele homem que você traiu, a mulher dele. Ele explica isso na mensagem Perguntas e Respostas número 2. Ele explica isso. Você não deve confessar só a quem você pecou. Você tem que confessar a pessoa, o marido ou a esposa com quem você traiu com o seu cônjuge. Você sabe como que a coisa fica pesada? Então, puxa esse pitbull. Puxa a coleira desse pitbull. Pitbull, se você deixar a coleira solta, ele te causa prejuízo irreparável, que por fim pode custar até sua vida. Você vai corrigir, e o marido ou a esposa, que a mulher também hoje está matando, não é só o marido, mas não, a mulher também está matadeira que só. E aí, você fica lá debaixo da terra, não pode respirar, não pode abrir o olho que entra cisco, não pode respirar que entra terra. Morrer é ruim. Morrer não presta não, morrer, pensa em morrer não, gente. Morrer e ficar debaixo da terra lá, não pode respirar que entra terra, não pode abrir o olho que entra terra, tem que ficar sem respirar. Aí você não aguenta, né? Aí morre lá de baixo, né? Não é verdade? Então não presta sujar não, pois tem que lavar, porque sujo, alma suja, você nunca terá paz com Deus. Não adianta. Você pode ir nos melhores psiquiatras, psicólogo, no maior pastor. O irmão Brana disse: eu tenho pessoas que vêm em Billy Graham, vêm em Oral Roberts, vêm em Kelly Osborne, e diz: nenhum deles pôde me ajudar, irmão Brana, nenhum deles pôde me ajudar. Quando chega no irmão Brana diz: seu problema é isto, é isto, é isto. Corrija isso que vai dar certo. Sabe? Então, não adianta você ir no melhor benzedor, benzedeira, no melhor médium, sua consciência vai ficar travada. A única coisa que te redime é confessar, é lavar. E lavar, gente, é dolorido demais, é vergonhoso demais confessar. Então, a pergunta é essa: minha namorada disse que em acordo, né, dos dois cônjuges, tudo pode entre quatro paredes, inclusive sexo anal. Onde ela aprendeu isso, hein? Na Bíblia que não é. A Bíblia diz que os sodomitas não entrarão no reino do céu. Gente, é só ir no dicionário. Palavra que você não entende, vai no dicionário. Por muito tempo eu também não entendia o que era sodomita. Eu pensava que sodomita é só namorador, namoradeira, e não é.
A palavra sodomita quer dizer sexo anal. E a Bíblia diz em Coríntios 6 que os sodomitas não entrarão no reino do céu. Então, quem pratica sexo anal não entrarão no reino dos céus. Eu não sei como vai ser desses crentes que dizem ser crentes são homossexuais. Existe até igreja de homossexuais e fala e no céu. Quando a Bíblia que eu uso, que eles usam, diz que o sodomita não entra no reino do céu. Como é que pode ter consciência em paz tendo essas práticas? Não tem jeito. Então, não suje, porque se sujar você vai ter que lavar. Então não suje. Veja, minha namorada diz que em pleno acordo tudo pode entre quatro paredes, inclusive sexo anal. Tudo pode, mas não é tudo pode não, gente. Eu mesmo já preguei isso aqui. Talvez ela me ouviu pregar isso aqui, que entre quatro paredes tudo pode. Mas é que as pessoas aumentam, né? Quando a gente fala tudo pode, eles pensam que é tudo pode. Não é tudo não. Sexo anal, não, se você quer ir para o céu, não pode não. Se você não quer ir para o céu, pode, tudo pode mesmo. Você não quer ir para o céu, tudo pode. Mas se você pensa em entrar no céu, não é tudo que pode não. Leia a Bíblia. A Bíblia é o filtro do homem que pensa, da mulher que pensa. Que a Bíblia disse: não teime. Não teime com a Bíblia, viu? Gostaria de saber, na opinião, à luz da palavra. Então você já sabe, né? A luz da palavra já veio. Não é tudo não. Sexo anal é sodomismo. 1 Coríntios 6 diz que os sodomitas não entrarão no reino do céu. A menos que você não quer entrar no reino do céu. Se não quiser, então, pronto, aproveite. E aproveite rápido, porque está pertinho de acabar tudo, viu? Aproveite rápido mesmo, entra para arrebentar, porque está pertinho de parar tudo, viu? Mas se você quer ser cristão, entre em Cristo de verdade. Entre de verdade, porque está pertinho de nós ir para um lugar muito mais glorioso do que este. Muito mais. A escolha é tua, a escolha é nossa. E nossa escolha define nosso destino. Amém, amém, amém. Irmã Lloyd, Deus te abençoe. Cadê a Pititica? Está aí? Veio não? Porque ela sabia que o filho do irmão Lourinho não vinha, né? Outra pergunta. Bom dia, pastor. Por que Jesus foi pregar para as almas perdidas no inferno? Eu podia explicar para você e tomaria muito tempo. Mas eu te peço, pegue a mensagem, se você não tem, na portaria deve ter, na Casa da Literatura, a mensagem Almas Encarceradas Hoje. Da metade para frente, o irmão Brana começa a explicar isto. Jesus foi no Hades, seu corpo foi para a sepultura, seu espírito foi lá para o inferno para testificar para aquelas pessoas que morreram nos dias de Noé, não crendo na mensagem de Noé, testificar que havia um Deus que viria. Jesus foi lá dizer: eu sou o que Noé pregou, eu sou o que Abraão pregou, eu sou o que Jeremias pregou, eu sou o que William Brana pregou, se fosse hoje, né? Almas que estão em prisão ou almas encarceradas hoje. Leia, e você vai ver o profeta descrevendo bem por que Jesus, após a morte, teve que ir pregar para as almas em prisão. É bom isso, porque você vai ter uma leitura bem saudável. Bom dia, pastor. Sobre a noiva e a igreja. A igreja são todos os membros? Irão todos ficar para a tribulação, mas irão subir depois da sexta trombeta?
Olha, as trombetas não são para os gentios. Você vê trombeta na Bíblia, primeira trombeta, segunda, o anjo tocou a primeira trombeta, o segundo tocou a segunda. Aquilo lá é para os judeus. Trombetas fala de praga, de tribulação, de guerra. Trombeta fala de guerra. São para os judeus. A noiva eleita são todos aqueles que crêem na palavra da hora. Nos dias de Lutero, eles criam na Trindade. A essência da verdade era a mensagem de Lutero. Não era completa, mas era parte. Mas os que viveram fielmente ao que Lutero pregou, haja visto que os verdadeiros luteranos sofreram represália de Roma terrivelmente. Hoje é fácil viver a mensagem de Lutero, mas no tempo que a mensagem de Lutero era a palavra da hora, os verdadeiros luteranos, você basta ler a biografia de Lutero, você verá. Os verdadeiros luteranos sofreram represália de Roma terrivelmente, muitos foram mortos. Aliás, foi naquela era que concluiu 68 milhões de cristãos serem mortos por Roma por viver a palavra da hora, que era a palavra de Martim, de Lutero, de Columba. Se naquele tempo, por viver parte, tudo que eles tinham, que é parte, sofreu represália, hoje nós temos a totalidade. Você não quer sofrer represália? Ouça o culto de sexta-feira que nós tivemos antes de ontem. Se naquele tempo eles tiveram parte da verdade, já sofreu represália de Roma, já morreram, foram sacrificados 68 milhões de cristãos pela palavra, hoje, possuindo a totalidade, você quer ser um dodóizinho, não pode sofrer nada que já está reclamando? Espere aí, chumbo grosso está vindo. Você acha que Deus ia nos dar um equipamento, uma blindagem tão forte, como é a palavra revelada que Ele nos deu, para enfrentar uma guerra contra mosquito, contra pernilongo? Dando uma blindagem, que a palavra é uma blindagem, é uma proteção, é um escudo. Para enfrentar aí mosquito, pernilongo? Oh, gente, Ele nos deu essa palavra tão poderosa porque haveria uma represália poderosa da parte do inferno. Prepara-te porque a coisa está vindo aí. Jesus disse isso para os discípulos lá em Mateus 10. Não regozije por o diabo estar saindo como faísca, não. Regozije por o vosso nome estar lá no céu. Mas prepara-te porque chumbo grosso está vindo aí da parte do inferno. Viu? Você que lutinha de nada, você já está cedendo, caindo, se entregando, reclamando, estou sofrendo demais. Em relação ao que havemos de passar, como os cristãos das eras negras passaram, fornalha. Você já pôs seu dedinho num palito de fósforo riscado, porque você vê como que o fogo é quente. Nos cristãos das eras negras era lançado na fornalha, e às vezes aquecida, como o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles aqueceram 7 vezes mais. O Mago falou que é 90, mas não é não, né? 7. Não você não? Negão falou que você? Você não? Flávio, você filmou a mensagem dele ontem? Ele falou que Sara foi mulher de Moisés. Você filmou ontem? Negão filma tudo isso. Graças a Deus não filmou. Gente, nós somos uma família. É bom sorrir. É bom sorrir. Eu estou respondendo esta aqui, né? Há uma igreja e há uma noiva. Aí você leia São Mateus 25, explica tudo. A virgem prudente e virgem nécia. Todas duas são virgem, são santas, estavam separadas, porém 5 tinha o azeite,
que é o tipo do Espírito Santo. 5 não tinham o azeite, que é o tipo do Espírito Santo. As que tinham o azeite, que é o tipo do Espírito Santo, a palavra da hora, a revelação, veio o noivo e elas subiram, foi casar com o noivo. As que não tinham o azeite, que é o tipo da palavra, o batismo do Espírito Santo, veio o noivo, fechou a porta, elas não pôde entrar, porque não tinha azeite na lamparina para clarear seu casamento, sua cerimônia. Viu? Está respondido. O irmão procura a noiva, são só os pastores? São só os profetas? São só os sacerdotes? Não, a noiva, ela é um povo neotestamentário. Neotestamentário. Neotestamentário engloba-se do Velho e do Novo Testamento. Lá no início da Bíblia, até cá no final da Bíblia, todos que viveram a palavra da hora fazem parte da noiva, serão ressuscitados ante a última trombeta, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos aqui na última era, seremos transformados ao aparição do Senhor. Seremos transformados e subiremos estar com Ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ler a Bíblia. É Gênesis 2, verso 18. Aleluia. E disse o Senhor Deus, veja aqui, isso aqui não é afirmação do teólogo, do psicólogo, do Santo Antônio casamenteiro, da Santa Antônia casamenteira, não. É a afirmação de Deus. Deus não gostou que o homem ficasse só. Primeiro lugar, solidão. Segundo lugar, fique exposto a pecado. Não é bom. Não é bom. Estou puxando a orelha desses rapazes mais de idade para casar. Esse ano mesmo nós vamos fazer casamento de vários, se Deus quiser. E fica exposto, gente. Você fica exposto. E água mole bate em pedra dura até que fura. Ninguém é bom. Procura te ajeitar na coisa. Viu? Tratar de uma mulher não precisa de muita coisa, não. Qualquer 10 mil reais por mês trata. Não trata, Jonah? O Jonah trata, né? Jonah trata. Qualquer 10 mil reais dá para tratar, não dá? Mixaria, besteirinha, nada. Então está aqui, Gênesis 2, verso 18. Isso é palavra de Deus, viu? Irmão solteirão, irmã solteirona, que não quer casar, quem disse isso, que está errado, é Deus, viu? Quem disse que esse pensamento está errado, de ser um beatão, uma beatona, é Deus. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Var-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eu vou parar aqui, nós vamos começar sentados agora, Deus abençoe. Vamos prosseguir o estudo da mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 96. Nós lemos ele domingo passado, vamos repetir, nunca é demais, não é? Agora, Deus fez Eva do lado de Adão. A mulher tem uma costela a mais hoje do que o homem. Pena que o Monlourinho não veio, senão eu ia contar para vocês verem. Na anatomia, no feitio, porque uma costela foi tirada do corpo de Adão, lá, não é? Adão já havia sido feito, e estava vivendo, e estava sozinho. Deus disse, não é bom isto. Para um cavalo eu dei uma companheira, para o boi eu dei uma companheira, para o pássaro, cada um a sua espécie, eu dei a companheira. Por que eu não posso dar a companheira para o homem? Não é bom não, ele fica aí um solteirão. Não, eu vou dar uma companheira. Então Deus dá, só você buscar. Só você buscar. Deus tem a sua costela. Deus tem o seu, como é que fala, costelo macho? Não.
Só costela, né? A palavra é no sentido generalizado. E Deus então disse: não é bom que o homem viva sozinho. Me dê só 2 minutinhos para explicar isto. Eu disse sexta-feira, e sexta-feira nem todos vêm. Eu quero dizer para os nossos irmãos que casam, viu, irmão Roberto? Você vai casar, né? Esse ano, se Deus quiser. 5 de setembro, está até marcada a data. Os moços, porque eu fico assim, devendo explicações, porque nossos moços são puros. Principalmente os que desde criança nasceu, cresceu na mensagem, são puros. Então cabe o pastor detalhar ensinamento para eles errarem menos, sofrer menos. A Bíblia diz, onde acabamos de ler, que Deus deu a companheira, a esposa para o rapaz. Aí acontece, irmão Edinho, que o rapaz, às vezes, por fatos inexplicáveis, ele passa dos 30 e, por fim, vai morar sozinho numa kitnet. E aí acostuma, porque tudo se acostuma. Se acostuma até com dente podre na boca, se tiver cuidado. Se acostuma, se vicia. Você vicia com cigarro, você vicia com cachaça, você vicia com dente podre na boca, você vicia tomando analgésico por causa daquela dor e nunca vai no médico. Tudo se vicia, é perigoso, vício é perigoso, te mata. Aí o moço vicia viver aquela vida solteirona. Não tem que dar satisfação para ninguém, que vive só. Chega a hora que precisa, sai a hora que precisa, não tem que compartilhar com ninguém, não tem esposa, não casou. E esse vício, depois que casa, é perigoso continuar com ele, viu? Moços casados, que casou, vamos incluir todos, não é? Todos. É perigoso você continuar com vícios na vida. Aí pode englobar todos os vícios, principalmente o vício de ser solteirão mesmo depois de casado. Por exemplo, não amarra o cordão umbilical na moça que Deus fez para você, sua companheira. Você acostumou sem cordão umbilical, e aí casa, estranha ter que amarrar o cordão umbilical em alguém. O cordão umbilical é uma criança, nasce do ventre da mãe, então a parteira, ou o médico tem que cortar, senão fica pregado na mãe, né? Mas no caso do casamento, às vezes tem que emendar, quando casa tem que emendar o cordão umbilical um no outro, o cônjuge no outro. Sabe por quê? Que isto é necessário. Isso não é só para crente, não. É crente, descrente, se a pessoa quer ser feliz como casado. Sabe por quê? Você ignorar ela, você vai acabar com o seu casamento. Por exemplo, você vem para a igreja, mulher geralmente é mais... Pedro diz, no capítulo 3, verso 7, que a mulher é um vaso mais fraco. Cabe o homem que é produto primário ter paciência com o produto secundário, porque é do homem que foi tirado a mulher. Você vai ler aqui em Gênesis 2, a partir de onde paramos, verso 18, você vai ver. E então, ela sendo um vaso mais fraco, ela depende da paciência do produto primário, que é o homem. Ela demora para pentear o cabelo, você está passando a hora de vir para a igreja, e a mulher está penteando o cabelo. Ah, mas você não tinha penteado? É porque daquele jeito eu não gostei, vou pentear e jogar para cá. Mas você já não vestiu a roupa? Aquela saia eu não gostei, eu vou vestir outra. Às vezes elas vestem 10 para escolher uma para vir para a igreja. Você tem que ser calminho, viu? Você tem que conversar com o Bernardo, que é você mesmo. Calma, Bernardo. Aí vai lá para a cozinha, faz alguma coisa, enquanto ela
ela decide qual saia que ela vai vir para a igreja. Isso é coisa de mulher, gente. E você ignorar isto, porque eu estou falando de coisa que eu já fiz, que é errado. Pega o carro e sai, você não está demorando, então eu vou. Tudo bem, a primeira vez você é um recém-casado, ela fica chorando que você deixou ela. A segunda vez ela chora, mas com o tempo ela vai acostumando. Eu tenho que falar isso para salvar casamentos. Todo desastre começa de pequenas somas. Todos os grandes números começam de pequenas somas. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 já são 4. Todas as grandes somas começam de pequenas somas. Todos os grandes erros começam de pequenos erros. Aí o baiano diz, vai buscar a rodilha onde se quebrou o pote. A maioria dos casos somos nós, os homens, produto primário, que somos culpados. Por exemplo, nesse caso que eu estou explicando. Primeira vez ela fica chorando, segunda vez fica, terceira já chora menos, quarta vez já vai acostumando. Um homem estúpido, não me espera mesmo. Eu vou ficar em casa, nem vou sair para trocar de roupa, porque eu sei que ele não vai me esperar. E aí acostuma, e ninguém fica vazio, ninguém fica neutro. Ou você está cheio de Deus, ou cheio do diabo. Só tem 2 poderes. Aí então ela já vai para a televisão ver novela, enquanto você está no culto, ela vai ver novela, porque ninguém fica vazio, ver filmes. Logo você vai ver ela pintando, cortando o cabelo, roupas sumárias. Aí você vai brigar. Mulher, eu pensei que eu casei com uma crente. Eu pensei que eu tinha casado com uma crente, casei foi com uma pecadora. Você é culpado, meu irmão. Você plantou isso nela. Deus deu ela para você amarrar. Cadê seu cinto? É mais fácil tirar. Tira seu cinto. A calça não cai, não? Cai, não. Você amarrar o cordão umbilical nela e é em você. Onde você vai, você leva ela. Viu? Vamos para a igreja. Vamos para lá. Cordão umbilical é isso. Eu tenho que fazer isso para vocês entenderem. Se é forte, mas entende. Mas você não amarra o cordão umbilical. Tem a sua vida própria, como você tinha quando estava solteiro. Você continua descasado, aquela vida individual, como você tinha, sem dar satisfação, sem ter companheirismo, sem levar ela contigo. Ela vai aprender a ficar sozinha também, viver sozinha, ter sua vida individual. E aí você quer levar ela num lugar que você gostaria que ela fosse, ela não vai querer, porque acostumou a viver só, ter sua própria vida. Você vai querer trazê-la para a igreja, ela não vai querer. Vem lá algum dia, que vai em desanima, perde a fome, perde o apetite, porque a comida, você só come ela, você só passa a gostar, a saborear, ao comer várias vezes, você vai ganhando apetite, suas glândulas vai assimilando com aquela comida e vai aumentando o apetite. Aí você, ao ponto de você não dar conta de viver sem comer aquela comida. E assim é a igreja. Você só aprende a amar a igreja vindo à igreja. Por que eu criei esse trabalho aqui com os adolescentes, de manhã à tarde, com as crianças? Para eles amarem a igreja. Porque se não tiver um trabalho para distrair eles, que é um culto, falando de adultos, crianças às vezes não entendem tudo que se trata com adulto. Mas o trabalho aqui, o trabalho ali, são trabalho que os professores descem ao nível para tratar com eles segundo o nível deles, e eles assimilem. Eu nunca esqueço do pastor Edson Honório contar do testemunho da sua menina aqui. Ele disse, minha menina, ela me falou no carro esses dias, eu quase não aguento esperar chegar o domingo para mim estar no cultinho dos adolescentes. Então isto cria raízes. E você, casado, não importa de criar raiz na sua esposa,
Amar a igreja, amar as escolas dominicais, porque o culto que amadurece crente é a escola dominical. O culto que amadurece crente são todos, mas a escola dominical é o pináculo da coisa. Você não traz ela vai e perde, tudo acostuma a ficar em casa. Aí você vai ver ela diferente, cabelinho cortado, pintada, sainha curta, com o tempo, porque ninguém fica neutro. Aí você vai condenar. Pensei que casei com uma crente. Ei, casei com uma descrente. Você é culpado. Você não cultivou nela o amor para vir à igreja, que espírito errado só sai ouvindo a palavra. Ele desgruda da gente com a palavra de Deus. Eu sempre aviso os pais. Ontem mesmo eu falei lá em Taguatinga: pais, vocês não cuidam de trazer seus filhos nas escolas dominicais, você vai ter problema com eles quando crescer lá com a polícia. A polícia vai prendê-los, porque vão se tornar drogados, bandidos. Não, eu cuido, eu não deixo meu filho ser um bandido. Não deixa? Olha, vou fazer 60 anos agora, o ano que vem. Eu não conheço um pai bom que deu conta de segurar filho. Quem segura é Deus, gente. Quem segura é Deus. Então, cabe nós, os pais, colocar Deus neles. E como colocar Deus nele? É uma anestesia? É uma injeção? Coloquei Deus nele. Não, é trazendo aos cultos, é ensinando a amar a palavra, amar a Bíblia, amar ao profeta, amar aos oficiais. Aí, essa criança passa a amar a Deus. Como podemos amar o que não vemos, se não amamos o que vemos? Então você tem que plantar na criança, na esposa. Mas você não cuida. Vem cá, você já pôs o cinto? De ter o cordão, não vou fazer mais não. Ter o cordão umbilical amarrado nela, onde você vai, ela vai. Amém? Só para o serviço que você dá uma desgrudadinha, mas a hora que chega em casa, amarra o cordão umbilical de novo. Nela. Isso, os dois se tornando uma carne. A Bíblia não escreveu isso à toa não, maridos. Maridos, mulheres. A Bíblia não escreveu isso à toa não. Os dois se tornando uma carne. Porque ela é igual a mulher negar o corpo para o homem na cama. Ele vai acostumando. Passa tempo que ele não vai ligar mais. Não vai ligar mais. Não vai por ela, porque toda vez que mexe, leva um coice. Aí, ele vai ser atraído por outras, porque o diabo não deixa ninguém ficar vazio. Ele vai ser atraído por outra. A hora que ele cai com outra, aí você vai xingar ele todinho. Cada nome feio. A culpada foi você negou o corpo para ele. O irmão Brana disse na mensagem de casamento e divórcio, baseado em Assuero, aquele homem da Bíblia, aquele rei, que a Vasti, que era a mulher dele, negou o corpo para ele, ele casou com Esther. O irmão Brana disse, baseado nisso, o homem pode casar com outra se a mulher nega, não é só uma vez, tempo negando o corpo para ele. Primeiro ele tem que levar ela no ginecologista, porque às vezes está doente também, não é? Não vai fazer assim, que eu estou falando, não. Vamos, eu não vou abrir o leque, você abrir. Então, moços, vocês que casaram, que tinha vida individual, não tinha que dar satisfação ao pai e à mãe, que vivia sozinho, tenha cuidado. Vocês podem desgraçar seu casamento, depois vai ter divórcio. Você não vai suportar morar com uma mulher imunda, incrédula. E a culpa é sua, viu? Você não tem direito de casar com outra. Porque você é que não amarrou o cordão umbilical nela para carregar ela para a igreja. Ela não quer ir, ela sempre está ocupada. Gente, põe um avental, vai ajudar ela a lavar os talheres. Ela disse, eu não vou, eu tenho que lavar esse talher, tenho que limpar essa pia. Não, eu te ajudo, põe um avental, vai lá e ajuda a limpar, a lavar.
e disse, vamos, está passando a hora, vamos. E ajuda, se for preciso de vestir a saia, veste nela, se é marido, pode. E anima ela, fala, você está bonita demais desse jeito, está linda demais, não precisa trocar outra não, essa aqui, ficou 10. Anima, porque às vezes o marido é o primeiro para desanimar ela, fala, você ficou feia com essa roupa, aí ela vai vestir outra mesmo. Você tem que dar um voto de aprovação, você ficou linda com essa roupa, ainda ficou feia, faz igual o bêbado. Bêbado entrou no ônibus, tinha uma mulher sentada na poltrona do lado, só tinha aquela poltrona vazia. E era do lado de uma senhora. Ele virou para agradar o ambiente. Senhora, a senhora é linda. Ela disse, obrigado, pena que eu não posso falar o mesmo para o senhor. Ele virou e disse, nada senhora, faz igual eu, mente. Sabe, é uma mentirinha que agrada, né? Não é mentira não, porque se for olhar bem, não tem ninguém feio. Tem ninguém feio se você olhar bem, não é? Olhar bem no pastor Edeni. Ele tem um olho bonito, uns dentes bonitos, uma orelha bonita. Ele é calvo, a calvície dele até brilha lá, dá até para olhar no espelho. Sabe? Não tem ninguém feio. É estupidez falar que pessoa é feia. Às vezes é feio para você, mas tem 500 que acham bonito. Então fala a verdade, você não está mentindo não. Mulher, você está bonita, não precisa trocar de roupa não, outra roupa não. E aí adianta para você vir para a igreja com ela. Eu estou falando isto, o Espírito Santo nos despertou a isto sexta-feira, e eu prometi a Deus que lembraria isto hoje aos casais, porque cabe, o pastor fica endividado de ver coisinhas e lhe não alertar, porque o diabo, às vezes você pensa que o diabo entra só na área doutrinária, não, o diabo entra em qualquer brecha que ele vê na igreja, ele entra, e cabe ao pastor proteger, para não estragar, porque daqui a pouco nós vamos ver casais todos separados. Mulher não amarra o cordão umbilical no homem, separa, o homem fica exposto. Marido não amarra o cordão umbilical na mulher, separa. Outro dia alguém disse, minha esposa não veio porque o carro estragou e eu venho de coletivo, ela não vem. Não vem porque você não fez, gente. Gente, cada marido tem como trabalhar sua esposa. O problema é que nós homens somos muito estúpidos. Eu digo isto de mim mesmo. Querido, o carro quebrou, mas olha, o culto vai ser tão bom. Vamos de ônibus, vamos sair mais cedo. Eu te prometo, eu te acordo mais cedo, para nós sair mais cedo, nós vamos de coletivo, domingo é livre, os coletivos estão vazios, nós vamos de coletivo para o culto de escola dominical. Querido, uma palavra lá vale milhões para a nossa vida. Psicólogo não tem, psiquiatra não tem, Deus tem. Vamos perder não, querida. Olha, você tem que saber que eu não vivo sem você. Meu cordão está amarrado em você. Cordão umbilical. Vamos de carro, se o carro quebrou, vamos de coletivo. Vamos mais cedo, nós somos jovens ainda. Só temos 60, vamos mais cedo, vamos de coletivo. Quando nós não tínhamos carro, nós íamos de coletivo. Por que agora nós temos que ir de carro? O carro quebrou, faz igual o Magalhães, pastor Magalhães, ele está na glória. Ele era pastor lá em São Paulo, Mogi das Cruzes. Nossa infância, nós somos criados juntos. Naquele tempo era Brasília, carro Brasília e variante, que o motor fica atrás da variante, o motor é deitado, e aquilo pinga óleo, pinga gasolina, qualquer faísca incendeia. Variante, Brasília, Fusca, fácil de incendiar. Um dia ele estava na variante dele, indo para a igreja, variantona boa, e saiu uma faísca lá e incendiou o motor e aquele fogão. E ele não perdia culto de jeito nenhum. Aí ele olhou, desceu o fogão queimando, ele pegou a pastinha dele com a Bíblia e olhou e falou, isso é o diabo querendo atrapalhar eu ir para a igreja. Fica aí, diabo, queimando, eu vou para a igreja. Foi para a igreja, quando voltou estava só o caco lá queimado. Mas é assim que o crente vence. Não há obstáculo para atrapalhar um campeão. Nós somos campeões.
Nada atrapalha o caminho de um campeão. Por quê? Se a montanha está grande, você faz igual os rios. Você já viu rio, córrego? Eu já vi, eu morava na roça até os 12 anos. Aquele corre, começava aquela mina, descia, porque tudo corre da região norte para cá, para o rio Amazonas. De lá, Rio São Francisco, outros. Então, a terra é inclinada para o rio Amazonas, aqui na região norte. Todo nascente de mina, de água, vai até atingir a Amazônia. Eu tenho uma frase que diz assim: os rios atingem seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Você vê que aquela nascente de água chega, tem uma montanha grande, dizendo: daqui você não passa, eu sou a montanha fulana. E você, uma águazinha dessa, não tem condição de me superar. Você vai ficar represado. Aqui você não passa. A água não discute com ela, não discute com a montanha, simplesmente vai enchendo, enchendo. De repente, desce para rodear a montanha, vai rodeando e caminha. Quando ela está lá embaixo, ela vira para a montanha e diz: bye bye, estou indo. Assim é um cristão, assim é uma cristã. Nada atrapalha você de atingir seu objetivo, de atingir o céu. Nada atrapalha, aqui na região norte, as águas atingiu o rio Amazonas, e o rio Amazonas atingiu o mar. Montanhas e montanhas, eles não têm pressa, porque eles querem atingir. Contorna a montanha e vai embora. Tem coisas na vida, você não vai ser o ignorante, querer bater de frente, você não aguenta. Aí você contornando, você vence. E assim é a ignorância do cônjuge, Você ignora aquela ignorância, contorna, cria uma atmosfera boa. De repente você ganha ele. De repente ela disse: meu bem, eu vou contigo na igreja. Meu bem, eu estou indo, viu? Não vai embora não, eu vou contigo, viu? Mas não tem... Não, nós vamos de coletivo, meu bem. Que isso? É bom, o coletivo de domingo é vazio, é até um lazer, vamos. Você ganha, é ganhando o espírito dela, é ganhando o espírito dele que você ganha. Nunca se ganha com briga, com pancadaria, com discussão. Se briga com palavras comovedoras, palavras amigas. Jesus, ajude a nós. Vamos prosseguir? Foi falado, né? Falei. Então vamos prosseguir. Eu parei no parágrafo 97, perguntas e respostas sobre Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Então não é bom é porque não é bom. Então como fazer? Marra o cordão umbilical nela. Para que isso, marido? Onde você vai, eu tenho que ir. Isso chama-se, mulher, cordão umbilical. Sabe por quê, irmão? Você vai trocar de mulher, a outra também tem defeito. Você vai trocar de marido, o outro também tem defeito. Às vezes não é igual aquele dela ou dele. Às vezes é o pior, porque é humano, gente. Falou que é humano, tudo tem defeito. O que não vai ter defeito é aquele corpo glorificado que nós vamos ter lá. Lá sim, não vai ter defeito, vai ser 100% perfeito. Mas aqui é tudo imperfeito. O que é perfeito é a nossa alma. Mas a nossa carne é imperfeita. Então é melhor ajeitar aquilo que você já começou do que buscar novas invenções, que vai ser outro problema. É igual mudança. Eu mudei para o norte, pastoreei lá, depois fui chamado para São Paulo, pastoreei lá, e mudei, e cansa, sabe? Eu disse: eu nunca mais vou mudar. Mudar cansa, desgasta, adaptação da gente com o povo, do povo com a gente. Então, nunca mais, viu? Vocês não quiserem, você vai sofrer, porque eu não vou mudar não.
Jesus nos ajude a entender isso. Você tem que falar para o seu marido: marido, se você não me quiser, você vai sofrer, porque eu não vou te largar nem. Trocar de marido não presta não. É igual o pastor trocar de igreja, não presta não. Trocar de esposa não presta não. Diga: se você não me quiser, você vai sofrer, porque eu não te largo nem. Tá? Você já falou para ele? Já? Já falou para ela? Não te largo nem. Sou um pinhel, né? Temos que ter essa definição, gente. Tudo que Deus disse é verdade. Você disse que não é bom, que não é bom, não faz bem para nós ficar só. Não faz bem. Você vai cair com outro, aí vai ficar com a consciência pesada, depois tem que pedir perdão. E lavar é muito pior do que não sujar. Vamos aqui, porque eu queria pelo menos essa primeira parte, eu queria que nós lêssemos. Agora não venha me condenar porque eu não li a mensagem. Não foi eu que fiz isso, foi Deus. Se você querer condenar o pastor não lê mensagem, começa a ler, começa a falar, você está difamando de Deus, viu? Tenha cuidado com isso. Cai um opróbrio sobre sua vida e depois você perde a alegria da salvação, não sabe por quê, por difamar o pastor. Você não tem um moleque, você tem um homem que busca, que põe a cara no chão, buscar Deus falar com o povo. Tenha cuidado com o que você fala, isso é perigoso. Você fica brincando com coisa séria, cai um opróbrio na sua vida, você perde a prosperidade material, espiritual, conjugal, e não sabe por quê. Foi por causa de palavras. Cuidado com palavras, gente. Você tem que vir à igreja com temor de Deus. Tenha temor, gente. Eu estou falando isso porque eu ouvi alguém dizer uma loucura dessa. Tudo é Deus, viu? Vamos ao 97. Então esses sacerdotes, ele está comentando sobre Deus, diz que não é bom que o homem esteja só e uma companheira. E agora ele comenta sobre os padres, os sacerdotes, doutrina de Roma. Esses sacerdotes e assim por diante, aos quais são negados os direitos de ter uma esposa, Roma criou a doutrina do celibato. Celibato. O que é celibato? Todo sacerdote viver sozinho, não pode casar. É o celibato. Por doutrina antibíblica, porque Pedro, eles dizem, Pedro foi o primeiro papa. O primeiro papa casou, por que os outros não podem casar? Então já entra em discórdia, não é? Agora isso, a igreja romana pode fazer o que quer que seja. São eles. Eles são os que têm que responder por aquilo, não eu. Cada um responde pelo seu ato ruim, não é? Mas está errado, vai pagar caro. Agora o 98. Bem, eu fui interrogado por um homem recentemente, disse, o que você acha? Um padre disse, o que você acha daquele jovem padre aqui na cidade, que tomou aquela mulher, aquela garota, uma garota de Jeffersonville, aqui, e se casou com ela? Na igreja irlandesa, vocês se lembram? Eu me esqueci qual era o seu nome, daquele padre. 99. Eu disse, aquela pessoa veio, é o tipo de coisa, né? Quer difamar do outro, então chama o outro. Irmão, você viu aquele irmão lá? Fez aquilo lá, só para ver você também difamando dele. Pecado nunca anda sozinho. Diabo nunca anda sozinho. Você viu aquele irmão, aquele padre lá, negou a doutrina e pegou aquela mocinha e casou com ela. O que você acha? O irmão Brano aqui era cristão, veja o comportamento de cristão. A gente aprende em tudo. Se você vem na igreja para aprender, você aprende em tudo. Irmão Brano, como cristão, em 99 ele disse, ele tinha tanto direito de se casar quanto eu tenho. Aquele padre. O irmão veio querendo que o irmão Brano difamasse do padre. O irmão Brano, que é central, que é bíblico, disse que aquele padre tinha tanto direito de casar como eu tenho. Matou a cobra bem no começo da conversa.
Se nós fôssemos mais direto ao assunto, nós acabaria com tanta fofoca, com tanto mexerico, com tanta linguaridade, não é? Ele tinha tanto direito de casar quanto eu tenho. É exatamente o que eu penso sobre isso. Eu disse, aí o profeta vem e põe as pedrinhas nos seus lugares. As pedrinhas têm que ser colocadas nos seus lugares. O irmão Brana vem e diz, eu disse, a única coisa que tem sobre esse padre, eu penso que ele fez errado em se casar sendo um padre que respeita a doutrina de Roma. Ele devia ter ido à igreja, no caso da igreja dele, né, católica, e renunciado seu ofício de sacerdote, de padre, e então ir e se casar com a garota. Não precisava fazer escondido, só renunciar a batina, renunciar ao sacerdote, de padre. Seria um homem natural, comum, que podia fazer o que a Bíblia diz, casar. Mombrando disse, a única coisa errada que eu acho que ele fez foi trair a doutrina da sua igreja. Mombrando era muito ético, gente. Cristão é ético. Cristã é ética. Você está trabalhando naquela empresa, não é porque você discorda do regimento interno daquela empresa que você tem que sair difamando, falando mal. Você quer sair dela, diga, olha, eu estou saindo porque eu discordo disso. Vocês estão certinho de pôr seu regimento interno. Cada pessoa, cada casal, cada família, cada empresa tem o direito de ter seu regimento interno. Agora, cabe eu aceitar ou não. Aquele padre, ele devia, o erro dele foi só isso, desrespeitar o regimento interno da igreja romana. Ele devia ter ido lá, renunciado o seu sacerdócio, ao invés de simplesmente fugir daquela maneira. Agora o parágrafo 100. Agora, vocês se lembram quando isso aconteceu, umas poucas semanas atrás aqui em Jeffersonville, o padre católico irlandês aqui embaixo. Ele é um jovem sujeito e ele estava indo, tinha alguma namorada aqui embaixo, e quando eles o deram uma grande oferta de amor, deve ter sido um bom padre, então a igreja deu uma oferta, um presente para ele. E aí, mudando-se de paróquia, ia enviar a algum lugar em Indianápolis, e ele simplesmente tomou a oferta de amor, o dinheiro, a garota e tudo, e partiu e se casou. E eles nunca mais ouviram falar dele. Bem, ele tinha o direito de se casar, mas ele não tinha o direito de fazer aquilo, dar escândalo à igreja. Não é porque é uma doutrina errada, é uma igreja que tem ensinamento errado, que você tem que dar escândalo. Você não quer ir lá mais? Chega no pastor e diz, pastor, me perdoe, eu respeito o senhor é uma autoridade, mas eu não creio na doutrina por causa disso, a Bíblia disse isso, e o senhor ensina diferente, então eu vou sair. O irmão Brana fez isso quando ele saiu da igreja batista, porque o pastor batista mandou ele consagrar pastoras, mulher. Aí ele chegou e disse, irmão David era o pastor da igreja batista, irmão David, eu te respeito demais, porém me perdoe, eu não dou conta de trair a Bíblia para te agradar. Eu quero dizer para o senhor que eu vou renunciar à filiação com a igreja batista, porque eu sei que isso é regimento da igreja batista, consagrar mulher a pastora. A Bíblia condena isto. 1 Timóteo 2,12, 1 Coríntios 14,34, condena esse ato. Então, pastor David, me perdoe, me desculpe, não vou congregar mais por causa disso. Quer dizer, deu satisfação. Há pessoas que saem e não dão satisfação. Isso não é ético. Isso não é ético. Cristão, cheio do Espírito Santo, tem ética. O que é ética, irmão Samuel? Eu falo ética porque é uma palavra bonita. O que é? Eu entendo ética como uma educação, mais ou menos isso, não é? Eu não fui aí no dicionário para ver o que é, irmã Lídia. Deve ser um tempero na comida, boa? É mais ou menos uma coisa boa, não é? É uma coisa boa. Ética.
É uma educação que todo ser humano deve ter. Não é, irmão Edinho? Não é? O senhor foi militar rodoviário. Uma pessoa que o senhor parava na rodovia que estava errada, e ela tinha ética, dizia: soldado, o senhor me perdoe, é porque eu estou com a esposa doente, estou indo para o hospital, por isso que eu estou correndo em alta velocidade. Me perdoe, mas não me multa não, porque meu dinheirinho está curto. O senhor tinha coragem de multar essa pessoa? Por quê? Porque a pessoa teve ética, teve educação, reconheceu o erro. Isso é lindo, gente. Ser humano, poderíamos ser muito mais bem-sucedidos na vida conjugal, material, financeira, se tivéssemos mais ética. Gente, a minha esposa às vezes me puxa a orelha: você vai sair na rua com essa calça remendada? Eu não tenho calça remendada, essa calça velha. Eu disse: mulher, vergonha é não ter ética, é dever o povo e não pagar. Isso é vergonhoso. Mas sair com a calça velha, desde que esteja limpa, não tem vergonha disso não. O que deve causar vergonha é não ter ética, não ter educação. Não é, irmã Lídia? Conjunto, por exemplo, sem ética, vira uma coisa absurda. Ética fala de respeito. Nós temos a líder, fique de pé, irmã Lídia. A líder é a irmã Lídia, a palavra final é da irmã Lídia. Ninguém, por mais formado em 10 faculdades que você seja, você tem o direito de levantar o dedo e repreender a irmã Lídia. Se você quer corrigi-la, chama secretamente, diga: irmã Lídia, será que aquela voltinha, daquela nota, daquele hino, se fizesse isso, não ficaria bem? Chamaria ela secretamente para não envergonhar ela diante do grupo. Esse negócio de envergonhar o povo diante do grupo, isso chama-se falta de ética, falta de educação. A gente deve respeitar as autoridades. Está escrito em Romanos, capítulo 8, parece, de Romanos, manda a gente respeitar as autoridades. Mesmo que a autoridade esteja errada, mas ele foi colocado ali, merece respeito. Esse negócio de você estar falando mal do presidente Temer, isso é falta de respeito. O Brasil perdeu a ética. O mundo perdeu a ética. Se ele está lá, que nós colocamos ele lá pelo voto. Se nós colocamos, temos direito de desrespeitar, falar mal. O homem é produto do povo. Mombrano ensina. O homem é produto do meio. Meio qual ele vive, é que elegeu, colocou ele lá. Que autoridade temos de falar de coisas que nós colocamos lá? Então, a Bíblia nos ensina, é Romanos 8, é? Me ajuda aí, homem, você é meu dicionário, viu? Eu acho que é Romanos 8, respeitar as autoridades, inclusive orar por eles. Tem muita gente que não ora pelo presidente Temer mais. Ai, é corrupto. Se não orar, aí que fica pior. Aí que fica pior. A Bíblia manda orar pelas autoridades que está em iminência. Mas nós pegamos o hábito dos incrédulos, depravados, e nos tornamos crentes sem ética, depravados. Porque ouvimos o companheiro, o patrão, o companheiro de trabalho falar mal do deputado, do senador, pegamos aquele hábito e começamos a falar. Por que nós não ouvimos Pedro, Paulo, Abraão? Por causa do convívio. Nós estamos convivendo um pouquinho com a Bíblia e convivendo mais com os espíritos lá de onde trabalhamos. Por isso que nossos hábitos têm sido mundanos, porque convivemos mais com os mundanos do que com a Bíblia. Eu duvido se você tem um convívio com esses personagens da Bíblia, se você não pega um hábito bom deles. Respeitar, ter ética, ter educação. O problema fala muito de convívio. Convive mais com Deus, conjunto. Vocês vão respeitar a líder. Essa menina, eu conheci ela desde criança. Ela pôs a alma dela nisso, na música. Respeite. Vocês só têm a ganhar com isso. Ainda que ela fosse uma leiga, mas é uma autoridade, respeite. Você peca em desrespeitar as autoridades. Os diáconos são policiais.
você peca em desrespeitar. Isso mancha seu destino eterno. Mas deixa eu terminar essa parte aqui. Eu parei aonde, irmão Samuel? No 100, sobre o padre, né? Vou repetir o 100. Agora vocês se lembram quando isso aconteceu umas poucas semanas atrás aqui em Jeffersonville? O padre católico irlandês aqui embaixo, ele é um jovem sujeito, e ele estava indo, tinha alguma namorada aqui embaixo, e quando eles lhe deram uma grande oferta de amor, mudando de paróquia, e enviaram a algum lugar em Indianápolis, e ele simplesmente tomou a oferta de amor, a garota e tudo, e partiu e se casou. E eles nunca mais ouviram falar dele. Bem, ele tinha o direito de se casar, tinha. Mas, porém, todavia, ele não tinha direito de fazer aquilo encoberto. Tudo que você faz, se pode fazer certo, para que fazer errado? Isso é puxar o pitbull. Esse pitbull, qualquer razão, qualquer direito, ele quer. Puxa a corda, se esse padre puxasse a corda do pitbull, ele fazia direitinho e não ficava na mídia da sociedade. O profeta disse, ele não deveria ter feito aquilo, ele deveria ter ido à igreja e dito, aqui eu estou renunciando a este ofício como um padre, e eu vou me casar, e aqui ele estabelecia isto. 101. Mas agora Deus fazendo Adão e Eva ao mesmo tempo, a única coisa que ele fez foi o sobrenatural, espírito, Adão, e o espírito Eva, Gênesis 1:26, né? O homem, espírito, nele estava o feminino e o masculino. O homem, página 18 agora, o homem e mulher. Então ele colocou Adão aqui, não era bom para, vejam, e é o quadro de Deus se revelando logo a todo o tempo. Tudo desta maneira, simplesmente vindo diretamente para baixo, simplesmente revelando diretamente, saindo através do milênio, bem além, diretamente para a eternidade. Apenas o quadro de Deus simplesmente se revelando. Deus se revelando. 102. Aqui, Deus se manifestou em Cristo Jesus, mostrou o que ele era, o que era Jesus, um homem de dor, familiarizado com o sofrimento, amando a prostituta. Onde estão teus acusadores? Ele disse, para a prostituta Maria Madalena. Amando quer dizer, colocando na brecha. Jesus não era prostituto, não. Você diz, que ele era prostituta, amou a prostituta, amou para salvar, não amou para prostituir, não, viu? Eu não tenho nenhum, Senhor, ela disse, eu não tenho nenhum acusador, foi embora. Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. 103. Cansado e abatido de caminhar cerca de 30 milhas naquele dia, através das areias do deserto e coisas, ele está falando sobre Jesus, cansado do caminho. Lá estava uma mulher de Naim saindo, e seu único filho morto deitado ali. Ele parou a procissão fúnebre, impôs suas mãos sobre ele e disse, levanta. E o garoto que estava morto se levantou novamente. Aquele é nosso Senhor Jesus. Obrigado, Ted, filho. O profeta termina dizendo, e lá, aquele era nosso Senhor Jesus, que nunca estava cansado demais, nunca abatido demais, para fazer qualquer coisa boa, correto. Ele nunca estava cansado para fazer o bem. Cansado, sujo de poeira, mas ao encontrar aquele fúnebre, aquela mãe chorando porque o filho tinha morrido, mesmo com carne cansada, corpo cansado, a alma dele se doeu, ele não aguentou, pôs a mão sobre aquele caixão, aquele defunto, e o menino se levantou e ressuscitou, trazendo alegria para aquela mãe que estava triste. Irmãos, nunca te canse de fazer o bem. Jesus nunca estava tão cansado que não podia fazer o bem. Nunca te estressa em fazer o bem. Estou estressado, hoje não. Não. Alguém batendo na tua porta,
alguém batendo na tua porta, pedindo ajuda espiritual, ajude ele, ajude ela. Nunca te deixe o diabo te cansar ao ponto de estar estressada e não poder fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Ah não, se fosse um cristão até eu oraria por ele, mas não é crente, eu vou orar por ele. Faça o bem sem olhar a quem. Naim, não se diz na Bíblia que era cristão, a viúva de Naim. No entanto, Jesus ressuscitou o filho dela, porque fazendo isso ela ficaria feliz. É tão bom ver as pessoas felizes. É o cultinho da criança. Começamos com o cultinho da criança, terminamos com o cultinho da criança. É tão bom ver as pessoas felizes. Dê um sorriso para o seu irmão, para você ver que ele fica feliz, ele vai sorrir para você. Dê um sorriso para o seu irmão, que você vai ver, ela vai sorrir para você. Fazer o bem. Se você não pode sorrir, não faz cara feia também não, senão ela pensa que você não gosta dela. Sorria. Faça o bem. Nunca esteja estressado para que não possa fazer o outro ficar feliz. Seja feliz e faça alguém feliz. Vamos ficar de pé. Irmão Samuel, faz a oração. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai Celestial, como nós estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por Tua bondade, Tua graça, Tua misericórdia. O Senhor colocou um homem, Pai, que se preocupa com as nossas almas. Nós temos um pastor que se importa com as nossas famílias, com os nossos filhos, com o bem-estar do nosso lar, se preocupa com a nossa vida conjugal. O que é isto? É o Senhor quem nos deu. Se somos casados hoje, foi por uma união com a bênção do Senhor, para não nos separar, mas para vivermos em harmonia, amando os nossos filhos, amando a nossa esposa. Ó Deus, e nós precisamos disto, Pai. Precisamos de um pastor que se importe com nós, porque não é só esta vida terrena, existe uma vida eterna a qual nós queremos alcançar. Nós chegamos nesta manhã, Pai, levantamos de nossos lares cedo, não foi para vir aqui brincar, foi para ouvir a Tua voz. E nossas lágrimas, Pai, caem nesta hora, porque nós sabemos que isto não é o homem, é o poder de Deus manifestando na sua igreja, ajudando, reconstruindo. Ó Deus, nós Te amamos, Pai, amamos a Tua palavra, amamos a Tua correção, e tudo que nós queremos, Pai, é estarmos no posto do nosso dever. Continue abençoando o Teu servo, Pai, dando saúde, dando força, graça, Pai, para continuar nos ensinando, porque Ele se preocupa em colocar um povo na eternidade, Pai. E o que cabe a nós como obreiros do Senhor, como diáconos, Pai, é fazer aquilo que o Senhor determinou que façamos, Pai. Por isso, tudo que nós almejamos é estar no posto do nosso dever. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Aleluia. Amém, Jesus, amém.